Vale a pena ser discípulo de Jesus? Claro que vale. Nós fomos criados por meio do Verbo e para o Verbo. E o Verbo se encarnou não somente para nos ensinar, mas para nos dar o poder de sermos filhos de Deus. Nós somos filhos no Filho. Este é um poder dado por Deus, isto é uma graça dada por Deus. E Jesus vem nos comunicar a si mesmo, a vida eterna, para o nosso bem, para o bem da humanidade, para o bem da criação e para a alegria do coração do Pai. Nós estamos celebrando o 15º domingo do tempo comum e o Evangelho hoje é de São Marcos, capítulo 6, do versículo 7 ao 13. Vamos fazer atenção a 8 verbos que encontramos neste Evangelho. Sim, encontramos tantos outros, mas façamos atenção a 8 verbos. Primeiro, que dizem respeito a Jesus. Quais são? Jesus chamou, Jesus enviou, Jesus deu poder e Jesus recomendou aos discípulos. Fez recomendações aos discípulos. E depois nós temos 4 verbos como respostas dos discípulos, que são: partiram, pregaram, expulsaram, curaram e ungiram. Então não são 4, são 5 verbos. Os discípulos partiram, pregaram, expulsaram, curaram e ungiram. Jesus chamou os 12. A vocação cristã é um chamado. O Senhor nos chama para estar com Ele. Nós devemos ter uma vida estável em Cristo, mas não uma vida sedentária. Isto é, devemos sair em missão, sempre em missão. Quando nós olhamos as monjas carmelitas descalças, Santa Teresa, quando reforma o Carmelo, reforma, e as monjas, a partir do carisma de Teresa, recebem também uma vocação apostólica. Isto é, não está ali somente para rezar para si mesmo, pela santificação de si mesmo, mas para ser santificadas como as irmãs, essa santidade comunitária. Ninguém é santo sozinho, nos lembra o Papa Francisco na Gaudete et Exsultate, mas não somente para a santificação de si, da comunidade, mas também para a santificação da humanidade, para a santificação da humanidade. Então Deus chama para enviar em missão. E Jesus não envia ninguém sozinho. A vida missionária não deve ser solitária. Essa é uma vida que Jesus envia de 2 a 2. Então, a vida missionária é também comunitária. Há momentos que não damos conta sozinho. Necessitamos de apoio do outro, de escutar, de falar, de compartilhar. Quando nós não compartilhamos a nossa vida e nos fechamos em nós mesmos, fica muito difícil realizar o chamado do Senhor. Fechamento não coincide com a vocação sadia. Então o Senhor nos chama e nos envia, e não nos envia sozinhos. E o Senhor dá o poder sobre os espíritos impuros. Quer dizer, o discípulo não vai somente pronunciar palavras sobre o bem, mas leva consigo o poder sobre o mal. Então, a missão não é do discípulo, a missão é de Jesus. O discípulo assume a missão de Cristo para si e, enviado por ele, anuncia o próprio Cristo, não anuncia a si mesmo, anuncia o Senhor. E o Senhor recomenda aos discípulos. Essa recomendação é que os discípulos se eduquem na providência do Senhor, isto é, acreditem na providência do Senhor. A providência, isto é, o Senhor promete que não faltará.
O Senhor chama os discípulos, envia os discípulos, mas não abandona os discípulos. Ele vai estar com os discípulos. Então são 4 verbos importantes: chamar, enviar, dar e recomendar. As recomendações são praticamente 3. A primeira, que não levasse nada para o caminho. Por quê? Porque quando levamos muita coisa, fica muito difícil caminhar tanto. O Senhor permite um apoio, um cajado. Por quê? Porque o caminho é longo. Então, se eu levo muita coisa, eu vou ficar parado na beira do caminho. Mas no início da caminhada vocacional, nos lembra Santa Teresa, nós entregamos nossa vontade ao Senhor, entregamos tudo, mas pouco a pouco nós vamos pegando de volta aquilo que nós entregamos ao Senhor. E aí nós ficamos tão cheios de coisas e esquecemos da missão do Senhor. Então nós precisamos ficar muito atentos para não sair sem nada, mas durante o caminho ir adquirindo e nos tornarmos sedentários, isto é, parados. E parados significa desobedecer às recomendações do Senhor. Aí nós não vamos chegar ao final, ao fim que o Senhor nos enviou. Então, que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, um ponto de apoio. Veja, quais são os pontos de apoio de uma vocação? O próprio Cristo é nosso ponto de apoio. A cruz do Senhor é o ponto de apoio. Se nós não rezamos, se nós não participamos dos sacramentos, se não fazemos o exame de consciência diário, nós vamos perdendo esse ponto de apoio. Então, precisamos ter o ponto de apoio para descansamos no Senhor. O Senhor nos chama, Ele é o pastor que nos faz descansar. Mas descansar não é uma magia, não é fechar os olhos e dizer, descansa, me descansa, Senhor. Descansa quem tem uma comunhão permanente com o Senhor, colocando a providência nele, colocando tudo o que existe no coração no Senhor, que não leve pão, que não leve sacola, que não leve dinheiro na cintura. Ou seja, Jesus quer discípulos que não desconfiem da bondade de Deus. Quer discípulos que não desconfiem da providência de Deus, mas que se joguem na providência e vivam segundo a providência do Senhor. Mandou que andassem de sandálias, porque o caminho é longo, o couro do pé não vai dar conta. O Senhor sabe da nossa humanidade, tem coisas que não damos conta, precisamos desse acessório, de um cajado, de uma sandália, para nos ajudar a ir mais longe. Tudo que nos faz para ir mais longe, fazendo a vontade do Senhor, é bem-vindo. Mandou que andasse de sandália e não levassem 2 túnicas. Mais uma vez, nada de excesso. Seguir o Senhor significa deixar os excessos, porque senão começamos a abraçar os excessos e esquecemos o Senhor, como eu já disse no início. E Jesus disse ainda, aqui uma recomendação importante, pedagógica, na missão, na relação com os outros, aqueles que recebem e que não recebem a palavra do Senhor. O que fazer? Quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Ficai ali. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudir a poeira dos pés como testemunho contra eles. Eu vejo essa poeira dos pés aqui, uma alegoria importante que vem assim sempre ao meu coração. Aquele que não aceita a palavra do Senhor deve saber que é pó e voltará ao pó. Sem o Senhor nós não temos vida. E nós não somos o fim último de nós mesmos. O túmulo não é a nossa última palavra, o mundo não é a nossa última palavra. A riqueza que temos não é a última palavra da nossa vida. Quem é a última palavra? Jesus Cristo. Então, essa é a missão dos discípulos, mesmo com esse gesto mal educado, que é sacudir a poeira dos pés como testemunho contra eles, para dizer,
Sem Cristo vocês não têm vida, vocês são pó e voltarão a ser pó. E aí termina que são os 5 verbos como respostas dos discípulos ao Senhor. Uma resposta dos discípulos. Então os 12 partiram, então eles obedeceram ao Senhor depois que foi chamado, enviado, que recebeu o poder do Senhor, que foram recomendados, e aí eles partiram, mas não para brincar, partiram para pregar. Pregando, expulsaram muitos demônios, porque esse poder dado por Jesus, os discípulos agora usam esse poder para os outros, não é um poder para si mesmo, é um poder para os outros, para o bem dos outros, para o bem da igreja, para o bem da humanidade. Expulsavam, curavam e ungia com óleo. A presença dos discípulos, nós vemos, é a presença do Senhor. Desprezar os discípulos é desprezar o Senhor. Acolher os discípulos, escutar os discípulos é escutar o Senhor. Por quê? Porque os discípulos são enviados do Senhor, são figuras plenipotenciárias do Senhor e são a presença do Senhor. E essa presença eficaz, não é somente é mensageiro do Senhor, mas é presença atuante de Deus no meio do povo. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde, nos conserve no seu amor e agradeçamos ao Senhor o dom da nossa vocação. Esse dom não fomos nós que inventamos, partiu do coração humano e divino de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos abençoe e nos conserve no seu amor. Amém.